Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Por quê? Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Difícil é ler isso sem cantar junto, não é verdade? Deem ao Senhor, ó famílias dos povos. Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores no bosque da presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. A igreja pode sentar. Neste mês de aniversário da nossa igreja, nós, a cada domingo, temos refletido e relembrado sobre um pilar da nossa identidade. No domingo passado, estudamos e refletimos sobre o Evangelho, o que afinal nos faz cristãos e o que nos mantém cristãos. O anúncio de um rei, o anúncio daquele que venceu o príncipe das trevas, o anúncio daquele que venceu os reis deste mundo e o anúncio daquele que venceu o tirano que habita no seu coração, o Senhor Jesus. O anúncio do Senhor Jesus, o anúncio do Evangelho, é o anúncio da majestade do Rei Jesus, que acaba com todos os falsos poderes, nos torna agora cativos, servos dele, os servos do Senhor da liberdade. O Evangelho é o anúncio da morte do Senhor Jesus. E por meio da sua morte, nós vimos isso semana passada, todos os nossos pecados são imputados a ele. De modo que na sua ressurreição gloriosa, a sua nova vida, a sua justiça e a sua santidade é agora imputada a nós. Nós morremos com Jesus e ressuscitamos com ele para uma nova vida. Disso se trata o Evangelho, o anúncio do Rei da liberdade, do Rei da compaixão. O anúncio que nos torna cristãos e o anúncio que nos mantém cristãos. Como pregamos aqui na época de Quaresma e depois na época de Páscoa. Crer na cruz de Jesus, crer na ressurreição de Jesus, momento a momento, é o que nos torna e o que nos mantém cristãos. É o que funda e o que sustenta a Igreja Esperança nos últimos 6 anos. E se assim aprouver o Senhor, por tantos anos à frente. O Evangelho é o primeiro pilar desta igreja. E o segundo pilar desta igreja é a missão, a evangelização, a ordem de Jesus, que se toda a autoridade foi dada a ele,
como lemos na liturgia, tanto no céu quanto na terra, então não tem mais território nenhum que não pertença a Jesus. Jesus é o rei por direito de todos os povos. Como vimos na liturgia em Mateus capítulo 28 e acabamos de ler no Salmo 96. O Senhor Jesus é o rei por direito de todos os povos. Não há nenhum centímetro quadrado nesta terra que não pertença ao senhorio de Jesus, que não pertença ao Senhor da liberdade, o Senhor da justiça e da bondade. Mas existem pessoas que ainda não reconhecem Jesus como seu rei. E por isso ainda servem a falsos deuses que escravizam essas pessoas e servem a falsos reis que dominam estas pessoas. Ao servir ao Senhor da liberdade, e a todo domingo, nós, como que antecipando o futuro glorioso, reunidos entre o povo de Deus, experimentando o tempo da liberdade, experimentando o domingo como o dia do Senhor, o dia do descanso, o dia da santificação com os nossos irmãos, experimentando o culto baseado no Evangelho, experimentando da palavra, experimentando dos sacramentos, experimentando da comunhão uns com os outros. Quando experimentamos essa liberdade e olhamos ao redor e vemos que ainda existem pessoas que não reconhecem este Jesus como seu rei, não há como ter paz, não há como ficar tranquilo e satisfeito, enquanto eu ainda vejo pessoas escravizadas por falsos deuses e escravizadas por falsos reis. Depois que nós experimentamos a liberdade do nosso Senhor, a liberdade do Rei Jesus. A missão é uma consequência lógica do Evangelho. O Evangelho da liberdade, que nos tornou livres e que pela primeira vez nos fez experimentar a liberdade, nós, os que nascemos escravos do pecado, nós, os que outrora, e alguns de vocês há nem tanto tempo assim, experimentavam a escravidão do coração, aqueles que experimentavam um coração mau, um coração tirano, que te obrigava a fazer aquilo pela qual você não foi criado para fazer. Quantos de vocês não viveram vidas dissolutas no passado? Vidas comandadas pelo tirano do seu coração. O seu coração mandava você gastar todo o seu dinheiro em bebida, em drogas, em sexo ou em apostas, ou na sua autoimagem. O seu coração tirano obrigava o seu corpo a consumir aquilo que ele não foi criado para consumir. O seu coração tirano obrigava os seus olhos a olhar o que não deveria ser olhado. E você nem sabia que não deveria ser olhado, porque você nasceu na condição da escravidão. Até que o Senhor Jesus te apresentou a liberdade. E você não consegue olhar para o seu passado e pensar: como eu era capaz de fazer isso? O Evangelho... Obrigado, Alan. O Evangelho de Jesus é o anúncio da liberdade. Valeu. O Evangelho de Jesus é o anúncio da liberdade. A missão é a consequência lógica de experimentarmos a liberdade, olharmos ao redor e perceber que ainda existem pessoas escravas. A escravidão não mais faz parte do novo reino de Jesus. Existe uma canção... Maicon, conseguiu colocar essa... então vai estar projetado aqui. Existe uma canção da dupla Os Arrais. Não é a dupla mais ortodoxa para você basear sua teologia, mas as canções são de uma poesia fora de sério. Existe uma canção chamada Fogo, dessa dupla.
Nessa canção, ele se imagina o seguinte: uma vida em 7 mares. Eu não enxergo o fim. Náufrago em uma terra onde a ganância é lei. O eu lírico, eu acho que é o eu lírico, né? Os letristas depois me corrigem se eu estiver errado. O eu lírico, a pessoa que está cantando, o personagem da canção, ele naufraga em um lugar, é como se ele estivesse num barco, numa canoa, ele chega num lugar que não é a terra natal dele, ele naufraga ali, ele não tem como mais voltar, a canoa está quebrada, e ele é náufrago de uma terra onde a ganância é lei. Ele anda por essa terra que ele naufragou e ele percebe que a lei dessa terra é a ganância. É a lei que o mais forte sempre vence. É a lei que eu tenho que fazer tudo. Como diriam os mais velhos, farinha pouca, meu pirão primeiro. É a terra da ganância. Ele só percebe que é a terra da ganância, e veja se isso não é a mais pura realidade do mundo que a gente vive, do Rio de Janeiro que a gente vive. Ele só percebe que é a terra da ganância porque ele conhece o que é o amor. Ele conhece o que é a compaixão e a generosidade. Então ele percebe que o padrão dessa terra é tudo que ele não conhece. É a ganância. A primeira reação pode ser pegar o que sobra da canoa quebrada e tentar sair dessa terra, tentar sair dessa ilha da ganância e voltar para minha terra natal. Ele caminha por essa ilha e ele escuta os moradores. Ouço o choro da angústia de um povo escravo aqui. Só que eles desconhecem que são presos e seguem a vida assim. Eles choram, eles estão cansados da ganância. Só que o normal para eles é a ganância. Eles não conhecem outra referência. Eles não sabem o que é bondade, eles não sabem o que é liberdade. Eles são escravos, mas nem mesmo sabem que são escravos. Eles não sabem que estão presos. E eles seguem a vida assim. O eu lírico agora tem 2 opções. Ou ele foge desesperadamente dessa ilha, mas o coração dele vai sempre saber que existe um povo escravo, mas não conhece o referencial de liberdade, ou ele toma a decisão que toma no final da canção. Põe o fogo no que resta da minha embarcação, para eu não ser tentado a abandonar a missão. Ainda pode haver algum tipo de tentativa de fugir dessa terra da ganância e abandonar, deixem os escravos ali. Eles nem sabem que são escravos, abandone-os ali. E eu vou para a terra da liberdade, para a terra do amor. Eles que se virem para se livrar dessa escravidão. Uma escravidão que eles nem sabem que são escravos. A única decisão correta a se tomar é colocar fogo no que resta da embarcação, para não haver a mínima possibilidade de abandonar a missão, de anunciar a liberdade na terra da escravidão, de anunciar a compaixão e a generosidade na terra da ganância, de anunciar o evangelho de Jesus em um mundo escravizado pela carne, pelo diabo. O Salmo 96 é a história de um povo que foi formado para não abandonar a missão. A história do Salmo 96 é a história de um Deus que não formou um povo para olhar ao redor, ver a terra escravizada pela ganância e virar de costas, como se nada tivesse acontecido com você. A história do Salmo 96 é a história de um povo que, ao olhar para a terra da ganância, para a terra da escravidão,
ao conhecer o contrário da ganância, a generosidade, e ao conhecer o contrário da liberdade, anuncia a liberdade do Senhor Jesus. O Salmo 96 está dividido, de grosso modo, em 3 partes. Do verso 1 ao verso 6, a gente tem o tom da música. E o tom é: a gente louva o Senhor por tudo que Ele já fez. Eu olho ao redor, eu vejo que pessoas ainda não louvam a esse Deus. Então eu tenho que anunciar esses feitos a essas pessoas, para que elas conheçam o Deus da liberdade. O verso 7 ao verso 10 repete a mesma fórmula, só que ao invés de anunciar a liberdade dos falsos deuses, anunciam agora a liberdade dos tiranos desse mundo, das falsas propostas políticas deste mundo. E do verso 11 ao verso 13, a gente tem um fim como que subindo de tom. Se fôssemos uma música aqui, subiríamos talvez 2 tons nessa subida final. Como se a bateria tocasse mais forte, o baixo dobrasse as notas, o teclado aumentasse a intensidade e no final vemos o futuro glorioso do que há de ser quando o Senhor Deus voltar para a sua criação e acabar com todos os falsos deuses e acabar com todos os falsos reis. Mas para nós isso já aconteceu. A primeira parte do Salmo vai demandar uma exposição um pouco mais demorada. Então, se meu tempo acabar, a gente vai ficar só na parte 1. E aí a parte 2 e parte 3 fica para outro momento. Vamos ao Salmo? Cantem ao Senhor. Ou, dependendo da sua tradução, cantai ao Senhor um cântico novo. Essa é uma construção muito comum nos Salmos. Cante ao Senhor um cântico novo. O Salmo 98 também começa assim. Outros salmos também começam. O Salmo 95, venham, cantem ao Senhor. Essa ideia de um imperativo, cantar ao Senhor por algo novo ou cantar algo novo, tem a sua primeira aparição na Bíblia lá em Êxodo, capítulo 15. Em Êxodo 15, a gente tem o cântico de Moisés, que nas liturgias de Páscoa a gente costuma ler aqui na igreja e cantar junto também. Cante ao Senhor um cântico novo, Moisés vai dizer, porque ele triunfou sobre o cavalo e o seu cavaleiro. E o salmista no Salmo 96 está fazendo uma referência cruzada a Êxodo 15, a saída do povo do Egito. Cantar um cântico novo é cantar a liberdade. E para nós, os cristãos, cantar um cântico novo é uma resposta à ressurreição de Jesus. Um novo mundo surgiu na ressurreição de Jesus. Nós cantamos um cântico novo, porque nós vivemos uma nova vida, uma nova existência. E percebe que aqui o tempo verbal é um imperativo, o modo verbal. Não é, meu irmão, será que seria possível cantar um cântico novo? Não é uma sugestão. Ou cantaríamos um cântico novo se não tivesse. É uma ordem. Cante, cantai, cantem um cântico novo. E não é para cantar só Israel, não é para cantar só a igreja, é para cantar todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. A gente tem uma construção aqui de 3 verbos em sequência. E essa ideia do 3 aqui é como se fosse ganhando de intensidade. Como se fosse um avião decolando e pegando velocidade. Cantem, cantem, cantem. E depois de cantar 3 vezes, ele vai para outro tempo verbal no hebraico. Bendigam para a gente continua no imperativo. Só que lembrem-se que este texto não foi escrito originalmente em português, correto? Esse texto foi escrito em hebraico. Então, o tradutor, aqui na Bíblia para a gente, traduz para uma compreensão mais fácil. Mas quando você vai para o hebraico, que é o texto original, como ele foi escrito inicialmente para ser lido, você tem outro tempo verbal aqui. No português, a gente tem passado, presente e futuro, certo?
com as suas derivações lá. Aí lembra do sétimo ano da escola, as tabelinhas lá, pretérito mágico perfeito, esse negócio assim. Os que têm filho agora estão vendo agora. Bem, o hebraico não tem esses conceitos. O hebraico tem o tempo verbal, a gente pode chamar assim, né? Um tempo verbal perfeito ou completo, que é uma ação que já concluiu. Uma ação incompleta, que é uma ação futura, algo que não foi completado ainda. E existe um tempo verbal que eu estou tentando explicar melhor, que é a ação normal. E existe a ação intensiva, que pra gente aqui parece a mesma coisa, mas os verbos a partir de bendigam, no verso 2, estão todos nesse tempo verbal intensivo. Bendigam, proclamem, anunciem. São todos nesse tempo verbal intensivo. Então, não é bendigam o seu nome, é bendigam até a sua garganta ficar seca. Anunciem a plenos pulmões. Proclamem para que todos ouçam a sua voz. A língua portuguesa não capta essa ideia, mas essa é a ideia do texto. A ideia é, quanto mais você canta sobre o que o Senhor já fez por você, mais você enche o seu coração de alegria, porque o seu Senhor, o Senhor Jesus, é tão bom, tão bom, tão bom, que você sobe de tom, que você faz tudo na máxima intensidade. Você começa, cantem ao Senhor, cantem ao Senhor, cantem ao Senhor, bendigam toda a minha alma, anunciem a plenos pulmões. Essa é a ideia do texto aqui. Anunciem a sua salvação a todos os povos. Cantar ao Senhor é a consequência lógica de vislumbrar os grandes feitos desse Deus, e ele fez tudo isso pelo seu povo. É por isso que não faz sentido pra gente chegar atrasado no culto. Isso não faz sentido. Se privar de cantar ao Senhor é primeiro desobedecer o Salmo 96. Então você se veja com o Senhor que escreveu o Salmo 96, porque ele te ordena, cante. E quanto mais você canta, que você encontrou os altares do Senhor, porque ele te colocou aqui, que de todas as povos, tribos, raças, nações, ele te elegeu para estar aqui, que o rei foi pendurado, como a gente cantou hoje, e o rei ressuscitou dos mortos. Quanto mais você canta, o seu coração vai se lembrando das verdades do evangelho. Você vai se enchendo da vida de Jesus. E você quer fazer ainda mais. Agora você quer anunciar. Agora você quer proclamar a todas as nações a sua glória. Você experimenta no povo de Deus a experiência do canto congregacional. E quão gracioso é cantar com vocês nesta igreja. Meus irmãos, modéstia à parte agora, de repente depois corta isso da gravação, mas modéstia à parte, a nossa igreja canta. E isso é tão prazeroso. Cantar ao Senhor. Mas eu não estou cantando sozinho. Eu estou cantando com vocês. Quando eu canto sozinho, eu posso ter a impressão de que eu sou a única pessoa que adora a esse Deus. E eu não sei você, mas constantemente a minha fé vacila. Constantemente, no mínimo uma vez por semana. No mínimo uma vez por semana, eu fico pensando, será que eu não tô meio doido assim? Esse negócio de Deus, Jesus, ressurreição dos mortos, novos céus e nova terra. Será que isso existe mesmo? Será que isso é uma grande invenção? Será que eu tô delirando? Será que o budismo que é correto? Eu fico pensando nesses negócios. Constantemente. Até que todo domingo eu canto com vocês. E se eu tô maluco em acreditar nisso, pelo menos a gente tá maluco junto. Mas é real. Quando nós cantamos ao Senhor juntos, eu me lembro que eu não tô sozinho. Eu me lembro que esse evangelho é realmente real. Quando eu ouço os irmãos, e especialmente quando eu ouço os irmãos menos afinados, é tão prazeroso ouvir isso, gente. É prazeroso porque é do coração.
é do coração. É o externar das maravilhas que o Senhor fez para você. É o externar das maravilhas que o Senhor fez também comigo. Cada um de você, cada um de nós tem uma história com Jesus. Ele te chamou em um momento específico. Lembra disso agora, de onde Deus te chamou? O que você era antes de Jesus? Como você está agora com Jesus? Cada um de vocês tem uma história. Por isso, cada um de vocês canta uma canção com motivações diferentes, mas todos nós louvamos ao mesmo Senhor que nos resgatou das trevas para sua poderosa e maravilhosa luz. Quando cantamos juntos em resposta ao Senhor, eu lembro que eu não tô doido em acreditar nesse evangelho. Eu lembro que isso é real. E eu experimento aqui um vislumbre do que vai ser para sempre, quando cantarmos. E eu não sei qual língua vai ser, mas Apocalipse, e a gente cantou isso hoje, diz que de todas as tribos, povos, línguas e raças. Então a gente vai cantar em português, vai ter gente cantando em alemão, vai ter gente cantando em sueco. Eu não sei como isso vai ser, mas vai ser um coral de várias línguas cantando uma canção ao Eterno. E nós já experimentamos essa eternidade agora. E isso é maravilhoso. É por isso que não faz sentido não cantar ao Senhor. Você está se privando dessa eternidade presente. Você está se privando de lembrar a si mesmo e de lembrar aos seus irmãos dos grandes feitos de Jesus. Talvez você não cante a esse Deus porque você não tem relação com Ele. Cante ao Senhor um cântico novo porque Ele fez algo novo por você, Ele te deu nova vida. Mas se Ele não te deu nova vida, por que você vai cantar para esse Deus? Você não se relaciona com Ele. Em 2023, foi um ano bem diferente, em vários aspectos. Mas um dos dias mais marcantes de 2023 foi quando eu levei o Alan para o Maracanã. Esse dia foi realmente fora do comum. Foi um jogo entre Fluminense e Atlético Paranaense, eu sou tricolor. Eu, claramente, cantando, e para os tricolores da casa, 2023 foi um ano mágico. A gente ganhou a Libertadores. Foi um ano espetacular. E eu cantando, e o Alan no banco do lado. Eu em pé, claro, cantando, e o Alan no banco do lado, sentado. Observando a cena. Não faz sentido. Ele tava lá para assistir a partida e para ver. Enquanto eu tava lá para torcer pro time que eu tenho relação com o time. É o time que eu torço. E a gente voltando para casa, conversando sobre o jogo, conversando sobre as expressões, eu lembro que ele me disse isso. Eu até tentei, você falou isso, né? Eu até tentei uma vez levantar e cantar junto e não senti nada. Porque não é o time dele. Ele não se relaciona com esse time. Então não faria sentido. Ou quando tem turista no Maracanã e os turistas ficam assim, né? Êêê! E eu tentando ensinar os turistas a cantar pro Fluminense, eles não entendiam. Você só canta no estádio se você tem relação com o time. Então, se você me levar para um jogo do Flamengo, eu vou ficar mudo o jogo todo. Se você me levar para o jogo do Fluminense ou do Madureira, aí as cordas vocais vão embora. O ponto é, você canta em resposta ao seu relacionamento com Deus. Deus fez coisas tão grandiosas por você que se eu perco a voz no Maracanã, eu tenho que perder a voz dobrada ao cantar ao Senhor. É assustador ver a paixão que pessoas têm por um clube de futebol que nem sabe da sua existência, mas quando vem para a igreja, quando se reúne com um povo santo, e ao estar diante da face daquele que te criou, daquele que te formou, que te sustenta com sua mão forte, que te redimiu, você balbucia: eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Você não encontrou, meu irmão. Você não encontrou esses altares. Cantar ao Senhor
É a resposta do coração ao relacionamento que você tem com o Eterno. Ele é tão, tão, tão bom para você. E você me pergunta, por que que ele é tão bom? Lembre-se do Evangelho. Lembre-se de que você era sem Jesus, escravo do seu coração mau, escravo do pecado. Não conseguia dizer não ao pecado e dava vazão ao pecado. Mas o Evangelho de Jesus, por meio da morte e ressurreição do Filho de Deus, te dá uma nova natureza, capaz não só de dizer não para o pecado, mas capaz agora de cultuar com seus irmãos e de produzir bondade para a glória de Deus. Ele é tão bom que eu preciso cantar. Não cabe no coração. Só que esse cantar se eleva, porque eu olho ao redor, bendigo o Senhor, e a partir do bendigam, lembro, é uma ação intensiva, então é bendiga de pé, bendiga até ficar rouco, proclamem a sua salvação, e eu olho ao redor e eu vejo as nações não adoram esse Deus. Como isso é possível? Como é possível que as pessoas percam tempo, percam saúde, percam dinheiro, adorando falsos deuses? Como é possível que alguém no domingo, o dia do Senhor, não queira participar da eternidade invadindo o presente? Não queira participar do corpo e do sangue de Jesus? Como isso é possível? Pelo mesmo motivo que existem pessoas no Maracanã que não cantam, porque não se relacionam. Essas pessoas não conhecem a Deus. Então, elas não sabem o que estão perdendo, porque elas realmente não sabem. Como na canção que nós vimos do início do sermão, são escravos e desconhecem que estão presos. Então eu preciso, verso 3, anunciar entre as nações a sua glória, para que eles também tenham a experiência pessoal com Jesus, também se vejam libertos dos seus pecados. Entre todos os povos, as maravilhas que ele tem feito. Eles nunca vão saber enquanto nós não anunciarmos. Eu não sei se a gente vai terminar o ponto 1 hoje. A gente fica para mais para frente. Existe uma história contada por um filósofo do passado. A história é a alegoria da caverna. Acredito que alguns de vocês conheçam. É uma história contada por Platão, um filósofo grego da antiguidade. Nessa alegoria, é uma história ficcional, uma alegoria, ele conta que existe um grupo de prisioneiros dentro de uma caverna subterrânea. Esses prisioneiros sempre foram prisioneiros. Então eles não sabem que são prisioneiros, certo? Você sabe que você é um prisioneiro se você já experimentou a liberdade. Eles nasceram, cresceram e viveram a vida toda naquela caverna. Eles sempre viveram algemados pelas mãos, pelos pés e pelo pescoço, de modo que eles nunca olharam para o lado. As impossibilidades físicas disso, você deixa para lá, tá? Não cabe na alegoria. Eles passaram a vida toda naquela caverna. Eles não sabem que estão numa caverna, afinal eles não sabem que existe um mundo fora dela. E os olhos deles sempre foram fixos para uma parede. Nessa parede apareciam figuras, sombras, de animais, de marionetes. Só que eles não sabem que isso são sombras, porque eles não conhecem a luz. Como eles não conhecem a luz, tudo que eles conhecem é a sombra. E sem nem saber que é uma sombra. Para eles, a vida é normal. Eles não acham aquilo ruim, porque eles não conhecem um referencial do que é bom. Para eles, a vida é somente aquilo. Até que um dos prisioneiros, Platão conta na sua história, é libertado. Então, primeiro ele vai experimentar algo que nunca fez na vida, se mexer.
E isso dói. Ele vai voltar os olhos para trás. E ele vai ver que existe fogo atrás. E ao descobrir que existe luz, ele descobre que o que ele via não é realidade. O que ele vê é sombra. Ele acabou de descobrir que viveu numa mentira. Que o que ele viveu a vida toda... E, gente, Matrix é isso, tá? Você já viu Matrix? Matrix é a alegoria da caverna em forma de filme. Viveu a vida toda na Matrix. Viveu a vida toda na caverna. E então ele descobre que atrás, entre o fogo e a projeção na parede, existiam marionetes. E ele não via cavalos de verdade, ele via marionetes. Ele via brinquedos de pessoas que manipulavam o fogo e as sombras. Até que ele sai da caverna e olha para o mundo real, vê o mundo em si. E depois de experimentar a liberdade, ele acabou de descobrir o que existe de mundo real e de liberdade, agora ele reflete. Existem pessoas lá embaixo que nem sabem que estão presas, porque não sabem que existe um mundo real. Então, na história, esse homem volta para a caverna e vai tentar convencer as pessoas de que elas vivem numa mentira. Isso não vai ser fácil. No final da história, esse personagem morre. Vão matar ele na caverna. O ponto é, o mundo em que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, a terra da ganância, é a terra que as pessoas nem sabem que são gananciosas. A terra do orgulho é a terra das pessoas que não sabem que são orgulhosas. A terra da escravidão, a terra das sombras, é um mundo em que as pessoas não sabem que são escravas. E não sabem que por trás das suas vidas existem falsos deuses que as manipulam. Vivem e nem sabem que são escravas. Quando eu descubro o Senhor da liberdade, olha para o verso 4, quando eu descubro que esse Senhor é grande, que é digno de ser louvado, que é mais temível do que todos esses falsos deuses, eu não consigo descansar ao saber que existem pessoas que não servem ao Deus verdadeiro, porque nem sabem que são escravas de falsos deuses. Olha o verso 5 comigo. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, são falsos deuses. O Senhor, porém, é aquele que fez os céus. Eu olho ao redor e vejo que tem pessoas que não são livres, porque não conhecem o Senhor da liberdade, porque elas servem a falsos deuses e são aprisionadas por esses falsos deuses. Os seus amigos, os seus colegas de trabalho, talvez o seu marido, a sua esposa, talvez seu irmão, as pessoas que você ama e as pessoas que você convive não conhecem a liberdade. São escravas da ganância, porque servem a falsos deuses. E o coração deles é manipulado por esses falsos deuses. John Piper, um pastor batista dos Estados Unidos, batista reformado dos Estados Unidos, escreveu um livro chamado Alegrem-se os Povos. É um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler, como diria o outro. Se você puder, leia Alegrem-se os Povos. É um livro de John Piper sobre missões. E no capítulo 1 desse livro, ele tem a seguinte frase: o cristianismo é diferente de todas as outras religiões, porque em todas as outras religiões você carrega o seu Deus no ombro, você sustenta o seu Deus. No cristianismo, em todas as outras religiões, você carrega o seu Deus. No cristianismo, Deus te carrega e te sustenta com a sua mão forte e sustenta cada instante do seu viver. Em qualquer outra religião, você precisa fazer coisas para Deus. Você precisa fazer oferendas para as divindades, para que as divindades se movam em relação a você. No cristianismo, Deus ofereceu o seu Filho
para perdoar os seus pecados. E agora, por essa oferta que o próprio Deus fez em favor de você, você é livre para cultuá-lo. O cristianismo é distinto de todas as falsas religiões. Os seus amigos e colegas de trabalho, os seus familiares, são escravos desses falsos deuses. E não conhecem o Senhor da liberdade. Para alguns, eles sabem quais deuses servem. Servem a Ogum, servem a Oxalá, servem a Iemanjá, servem a São Jorge, servem a Nossa Senhora de Aparecida. E nem mesmo percebem que homens santos do passado se transformaram em ídolos. Heróis da fé do passado. Homens que não foram dignos do seu tempo. Como tantos dos que conhecemos como os santos da história da igreja, se transformaram em ídolos. Irmãos, ontem eu ouvi algo fora do comum, numa conversa que estava tendo. Maria é a mãe do Senhor Jesus, aquela que gestou e que abrigou o próprio Deus encarnado no seu ventre. A mais espetacular das mulheres da história. Exemplo de submissão, exemplo de obediência em que todos nós devemos nos espelhar. Mas não faz sentido pedir um emprego para ela e, em troca, prometer que você vai dar doce em resposta ou que você vai dar algo em troca. Você acabou de transformar uma mulher santa do passado num ídolo, num falso Deus. Maria é exemplo de submissão e todos nós deveríamos respeitar mais sua memória, especialmente nós, evangélicos. Mas ela não é um ídolo. O único Deus que nos sustenta e nos carrega é o nosso Deus. Os seus amigos, colegas de trabalho, servem a falsos deuses e são escravizados por eles. E têm que fazer coisas para eles e não conhecem o Deus da liberdade. Mas alguns adoram esses falsos deuses e nem sabem. Quantos dos seus colegas de trabalho não adoram a Dionísio, o deus do vinho, a Baco, o deus da sexualidade livre? Sexta-feira, depois do trabalho, sexta-feira, meio-dia, o que você mais escuta no trabalho? Sextou. E o sextou em algum bar em que pessoas depositam ali oferendas para Baco em troca de felicidade. E acabam com todo o seu dinheiro, com a sua saúde, acabam com a sua família. É o preço que Baco exige para te conceder felicidade passageira, momentânea. Vão aos motéis. Exemplos modernos de templos a Afrodite. Assim como no passado, Mamon, o deus das riquezas, ainda escraviza pessoas hoje. Moloque, no passado, o deus da fertilidade, das riquezas dos mesopotâmios, dos assírios, dos povos de Canaã. Moloque, no passado, a gente vê isso na Bíblia o tempo todo no Antigo Testamento, exigia o sacrifício de um primogênito para que você conseguisse sua colheita. E veja se hoje o falso deus do dinheiro, o falso deus da prosperidade, do mercado financeiro, exige que você passe a sua vida sem filhos, para que se dedique completamente ao trabalho e conquiste riquezas. As pessoas ao seu redor estão escravas destes falsos deuses e nem sabem que são escravas, porque passaram a vida toda na escravidão, não conhecem a liberdade. Essas pessoas só vão conhecer a liberdade quando você apresentar a liberdade para elas. Essas pessoas, e talvez seja hoje você,
você passou a tua vida toda escravo de Satanás, escravo do teu coração mau, escravo de Oxalá, escravo de Iansã, escravo de Nossa Senhora de Aparecida, escravo de São Jorge, escravo dos prazeres, escravo do álcool, escravo da autoaparência, como servo de Narciso, escravo do coração maligno, escravo do dinheiro. E você precisa hoje ser liberto disso. Você precisa hoje ouvir do Senhor Jesus e cantar ao Deus da liberdade. E como consequência, olhar para as pessoas ao redor que não conhecem o Deus da liberdade e anunciar a salvação a essas pessoas. A aplicação do sermão, a única talvez, é: anunciem entre as nações a sua glória. Como a única consequência lógica de estar na terra da ganância, na terra da escravidão, e querer anunciar a liberdade. Você só vai anunciar a liberdade quando você experimentar a liberdade. Mas uma vez que você a experimenta, agora você precisa anunciar para as pessoas: meu amigo, você é escravo de falsos deuses, você não percebe isso. Mas é claro que isso aqui foi só uma conjectura. Você não vai chegar amanhã no seu trabalho e vai falar assim: aí, tu é escravo de Ogum, hein? Tem que abandonar isso aí. Você não vai fazer isso. Você é escravo de Baco. Tem que largar esse negócio. A pessoa vai dar um joinha e vai embora. Como talvez muitos de vocês... Lembra-se da série Bless, no início do ano? Muitos de vocês lembram. A série sobre evangelização que fizemos. Imagina só. Talvez já aconteceu com vocês, né? Você ainda não era cristão e alguém te disse assim: ó, tem que se converter, hein? Senão vai pro inferno. Imagina. E quantos de nós já não ouvimos isso? Eu vou fazer o que com você? Legal. Irmãos, esta é uma verdade? É. Se você não se converter ao Senhor Jesus, você vai experimentar a ira dele? Sim. Esta é uma verdade. Mas a melhor maneira de fazer isso é amanhã, segunda-feira. Seu expediente começa, bateu o ponto, sobe na cadeira do trabalho, do escritório, fala assim: vocês aí, seus idólatras, têm que se converter ao Senhor Jesus. Alguém vai te escutar, meu irmão? Vamos ser lógicos. Não. As pessoas vão rir de você, vão pensar que tá maluco. Se for de uma empresa grande, vão ligar pro compliance e vai dar ruim pra você depois. Como vimos na série Bless, lá no início do ano, e revemos agora, você precisa se relacionar com essas pessoas. Você precisa se relacionar com pessoas que não servem a Deus, para conhecer quais são os deuses que elas servem e para apontar o caminho para abandonar esses falsos deuses e conhecer o Deus da liberdade. Você precisa conhecer as pessoas. Isso aqui não é por interesse. Não, vou me relacionar com ele só para evangelizar. Você não tinha nada a oferecer para Jesus. Nada. E Jesus veio até você porque ele quis te amar. Se você é um cristão, a sua nova natureza é a natureza de Jesus. E a natureza de Jesus em você quer se relacionar com pecadores. Quem só quer viver com um santinho é fariseu. Pelo menos é isso que a gente vê na Escritura. O que a gente vê em Jesus é aquele que ama a comunhão dos santos e que ama se relacionar com pecadores. Porque com os pecadores, ele pode apontar o caminho da liberdade e o caminho da santidade. Você precisa. E não é um esforço do tipo, não, a partir de agora eu tenho que fazer isso. A vida de Jesus que está em você já quer fazer isso. O que você precisa é se encher tanto de Jesus, se encher tanto das narrativas de Jesus, se encher tanto da comunhão dos santos, se encher tanto dos sacramentos, cantar ao Senhor todos os dias um cântico novo
que a vida de Jesus vai estar tão plena em você, que o mais natural vai ser fazer o que Jesus faria: se relacionar com pecadores. Você vai se relacionar com as pessoas do seu trabalho. Se você ainda não fazia isso, vai começar a partir de amanhã, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo te mova a isso, para você conhecer as suas angústias. Lembram-se da canção Ouço o Choro da Angústia, de um povo escravo, só que nem sabe que é escravo. Você precisa conhecer suas angústias, como Jesus conheceu as suas. Você precisa conhecer os falsos deuses que eles servem, porque eles nem sabem que são falsos. Quantos servem a Dionísio, achando que são ateus? Quantos não servem a Mamon, pensando serem cristãos? Você precisa conhecer essas pessoas, conhecer quem são os deuses dessas pessoas e mostrar para elas, em um relacionamento de amor, que só há um verdadeiro Deus da liberdade, que é o Senhor Jesus. E a consequência, verso 6, é que você vai encher o seu coração da beleza desse Deus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. O ciclo termina. E aí vai começar outro trecho da canção que não temos tempo de expor hoje. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia, momento a momento. Anunciem entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Anunciem entre as nações o quão maravilhoso Jesus é para você. Fica aqui um exercício espiritual para sua semana. O quão maravilhoso Jesus é para você. O quão espetacular Jesus é para você. Porque, meu irmão, ele é maravilhoso. Ele é espetacular. Ele é incrível. Ele é Jesus. Sabe? Por muito tempo a gente já foi o crente raiz que o pastor Alan falou mais cedo. Só que no piloto automático. Chega na igreja às 8, tem que estar com a voz aquecida, tem que acordar às 6, tomar café antes de cantar, nem pensar, né? Então tem que acordar cedo. E o seu domingo, na aparência, é um dia muito feliz. Mas você chora porque não quer acordar no domingo. E segunda-feira você chora porque você não descansou, você não viu sua família. Por muito tempo, talvez muitos de vocês ainda são assim, o cristão da aparência, que fala sobre Jesus, que canta sobre Jesus, que prega sobre Jesus, que come o corpo e sangue de Jesus, mas que não o conhece. E que no fim da vida vai ouvir: apartai-vos de mim, malditos, nunca te conheci. E você vai dizer para Jesus: Jesus, mas eu tocava bateria para você, eu servia a ceia para os meus irmãos, eu mexia no som, eu fiz tanta coisa em seu nome. E Jesus vai te dizer: eu nunca te conheci. E você nunca me conheceu. Você cantava da boca para fora. Você fazia tudo por aparência. Porque você não me conhecia. Você não conhecia o Deus da liberdade. E talvez hoje, depois de tanto tempo de igreja, você percebeu que viveu numa caverna e que nunca conheceu o Deus da liberdade. Se esse é o seu caso, o dia da graça se chama hoje.
No Salmo 95, um capítulo antes, o texto termina: Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Hoje, se você ouviu o evangelho da liberdade, não continue como escravo do seu coração mau. O dia da conversão é hoje. Eu não vou te chamar na frente. Não vou pedir para você levantar sua mão. Você vai tomar essa decisão. E você vai passar a viver com a gente, a comunidade dos santos. Você pode me procurar, você pode procurar o pastor, você pode procurar os irmãos da mesa administrativa, você pode procurar a sua pessoa de confiança. Mas hoje é o dia de abandonar os falsos deuses e servir ao Deus da liberdade. E se você já é um servo desse Deus, e você experimentou as maravilhas de servi-lo, a única consequência lógica e natural é, a plenos pulmões, no tempo intensivo, anunciar a glória do Senhor entre os seus colegas, entre os seus amigos, entre os seus parentes. Amém? Em algum outro momento a gente prega o final do Salmo, que também, irmãos, esse salmo é muito bonito. Muito, 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 muito bonito. Em algum momento a gente prega esse salmo completo. Vamos orar?